Hoje vamos ler no capítulo 2, os versículos 1 a 13. Tiago, capítulo 2, versículos 1 a 13. Vocês também podem acompanhar aqui. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você comete adultério, mas se você não comete, perdão, se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como vocês podem perceber, aqui nós temos uma passagem muito clara, que não requer maiores interpretações. Aliás, essa é a característica da carta de Tiago. A carta de Tiago, embora tenha em algumas passagens uma linguagem figurada, quando, por exemplo, ainda nós vamos ver a questão do uso da língua, e que compara a, a um fogo que acontece na mata, compara um navio sem leme, sem rumo. Embora tenha algumas expressões de linguagem figurada, a carta de Tiago é muito clara, ela é muito prática, ela fala realmente da vivência da fé, como nós já abordamos no primeiro capítulo. Ela fala de como se dá, como se manifesta a nossa fé, e fala da prática da nossa fé. Aqui, Tiago está falando para os cristãos da dispersão a respeito da vivência da fé e como ela se expressa. E que na fé em Cristo Jesus, é assim que ele começa a passagem. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, aí ele diz: nesta fé que expressamos em Jesus Cristo, não façam diferença
entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. A maior característica da nossa fé, a maior característica da fé cristã é não fazer distinção de pessoas, não tratar as pessoas de forma parcial, não tratar as pessoas de forma discriminatória, não tratar as pessoas de forma seletiva, não tratar as pessoas com critérios errados de julgamento. Por isso a Bíblia nos ensina: não julgueis, para que não sejais julgados. Isso Jesus nos ensina. E aqui Tiago está falando do ensino do Senhor Jesus Cristo. Como nós já falamos, a carta de Tiago, ela tem muitas passagens, muitos ensinos semelhantes que nós podemos extrair dos, do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, quando Jesus ensina aos seus discípulos. E aqui nós vemos exatamente essa questão. Hoje nós vamos falar daquilo que salta aos nossos olhos. Nós vamos falar de tratamentos igualitários. Nós vamos falar, não exerça favorecimentos. Nós vamos falar que na fé cristã, nós não tratamos as pessoas de uma forma hierárquica. Aliás, a forma hierárquica de tratamento que nós aprendemos na palavra de Deus é aquela forma que o próprio apóstolo Paulo aborda na carta aos Filipenses, dizendo que cada um considere o outro, a outra pessoa, superior a si mesmo. O ensino convencional, e é até uma das premissas, e é o carro-chefe da ONU, da Organização dos Direitos Humanos, de que todos somos iguais perante a lei, de que todo o ser humano é igual perante a lei e com os seus direitos. É interessante até ouvir uma música, não sei da onde, que diz: eu não quero mais não ter direito. Eu não quero mais na minha vida não ter direitos. E há pessoas que, na forma de tratamento da sociedade, são discriminadas. E parece que existem pessoas que não têm direito a não ter direito, a ter direitos, perdão. E a maior luta do ser humano como um cidadão, do ser humano dentro da sociedade, é ter acessos, ter direitos. Todos nós lutamos por direitos e para ter os nossos direitos preservados, para termos os nossos direitos respeitados pelo outro, para termos um tratamento igual. Aí que falamos, a palavra de Deus nos ensina a tratarmos as pessoas com um profundo respeito, de forma que nós consideremos o outro até superior a nós mesmos. Não vai aí uma questão de inferioridade, não vai aí uma questão de eu me desprezar e tratar o outro de uma forma diferente, mas vai aí honrar, vai aí tratarmos as pessoas como sagrado, com o conceito de sagrado, porque o ser humano, diz o salmista, fomos feitos pouco menores do que os anjos. Fomos revestidos por Deus
fomos aceitos por Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu vejo o outro, eu vejo a Cristo no outro. Eu procuro ver o outro não de uma forma discriminatória. Eu procuro ver o outro não de uma forma seletiva. Eu procuro ver no outro a imagem e semelhança de Jesus. Eu procuro ver a Jesus no outro. E aqui eu não estou falando nenhuma heresia, porque Jesus disse na carta, ou perdão, no Evangelho de Mateus, quando no capítulo 24 e 25 ele aborda a respeito de eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive enfermo, vocês foram me visitar. Eu estive sem roupa e vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me ver. Aí perguntaram para Jesus: quando, Senhor? Que nós fizemos estas coisas para o Senhor? Ele diz: quando vocês fizeram isto para os desfavorecidos, para os pequeninos, vocês fizeram para mim. Há um texto em Provérbios que diz que quando ajudamos a um pobre ou desfavorecido, nós emprestamos a Deus. Da mesma forma, o texto diz que quando nós desprezamos o pobre, nós rejeitamos a Deus. Então, o texto aqui de Tiago, ele é claro, ele não requer interpretação, mas ele é chocante. Ele mexe com questões que acontecem no nosso meio. Ele mexe com questões controvertidas que acontecem na sociedade e, pior de tudo, ele mexe com questões que não deveriam acontecer no cristianismo, na igreja. Tiago está falando para os cristãos. Esta palavra, embora estejamos dando para todos, esta é uma palavra que devemos dizer para aqueles que são cristãos ou que se dizem cristãos. Aqui nós vemos Tiago falando para a igreja, Tiago falando para a igreja a respeito exatamente de que não deve haver discriminação de pessoas na igreja. E aqui ele se utiliza até de uma ilustração de algo hipotético, mas que perfeitamente pode acontecer e até deveria acontecer nos seus dias. Ele diz assim: suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Nós vemos em outras traduções, nós vemos em outras versões, nessa mesma passagem, aqui, no versículo 4, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Aqui ele diz que quando fazemos isso, nos tornamos juízes de perversos pensamentos. Quando nós olhamos para as pessoas e quando nós selecionamos pessoas pela sua categoria social, quando nós selecionamos pessoas pela sua aparência, quando nós selecionamos pessoas pela sua visibilidade,
E quando nós não lidamos com o outro que não tem a aparência, a visibilidade necessária, porque aqui o pobre exatamente era desprovido de visibilidade. Enquanto o rico chamava a atenção e era visível, o pobre, entre eles, chamava atenção por ser desprezível e pela sua falta de visibilidade. É o que acontece na sociedade, mas ele diz assim: se isso acontecer dentro de vocês, no meio de vocês, vocês estarão sendo tomados de perversos, serão juízes tomados de perversos pensamentos. A verdade dura, a verdade é exatamente isso. Quando nós somos seletivos, quando nós fazemos discriminação, quando nós selecionamos pessoas pela cor da pele, quando nós selecionamos pessoas pela sua sexualidade, quando nós selecionamos pessoas pela sua categoria social, quando nós selecionamos pessoas, então, pela categoria cultural, quando nós selecionamos e categorizamos e hierarquizamos pessoas, quando colocamos alguns acima e outros abaixo, nós estamos sendo juízes tomados de perversos pensamentos. Eu fico muito tranquilo para falar, mas tranquilo para falar porque não são palavras minhas. Eu estou falando aqui a palavra de Deus, o que ela está nos trazendo. E a palavra de Deus, ela mexe com a nossa prática, com o nosso jeito de ver. A palavra de Deus mexe com o nosso jeito de tratarmos as pessoas. O verdadeiro evangelho, ele trata as pessoas de uma forma diferente como a sociedade trata. No evangelho, o maior será como o menor. No Evangelho, Jesus ensinou: aquele que estiver em mais alto escalão, seja aquele que mais serve. Nós falamos muito a respeito de Jesus, o Senhor, mas nós falamos pouco a respeito do Jesus servo. Nós dizemos que Jesus é o nosso Senhor. Mas quando falamos de Jesus servo, nós não estamos querendo dizer que Jesus é o nosso servo, como alguns tratam a Deus. Ele está preso às suas promessas, pois ele declarou, e alguns declaram para Deus aquilo que Deus deve fazer pelas promessas na palavra de Deus. Sempre o nosso relacionamento diante de Deus é um relacionamento de reverência, de temor, mas é um relacionamento de amor que constrange, de amor que nos choca, de amor que nos transforma. E quando falamos de Jesus servo, nós falamos do Jesus que tem em suas mãos uma toalha e uma bacia com água e lava os pés sujos da caminhada dos seus próprios discípulos. Quando nós falamos de Jesus servo, nós falamos daquele que disse assim: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando nós estamos falando do Jesus servo, nós estamos falando daquele que, sendo Deus, não considerou o fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, e servo humilde até a morte, e morte cruenta, morte chocante, de cruz. É esta a mensagem do Evangelho.
Aqueles que têm a Jesus como Senhor, aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, como diz Tiago, não são seletivos e não devem ser seletivos. Aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor devem saber que o mesmo sol brilha para justos e injustos. Aqueles que têm a Jesus como Senhor devem amar o que Deus ama. E dentro das categorias do reino, nós vemos isto. Vemos o apóstolo Paulo falando que quando ele está fraco, aí que ele é forte. Nós vemos uma passagem, por exemplo, de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 26 a 29, quando Paulo diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Então, Deus escolheu as coisas consideradas desprezíveis nesse mundo, sem visibilidade, sem anéis ou adereços, sem roupas de grife, sem posições sociais elevadas, sem destaque. Ele escolheu pessoas simples e pobres deste mundo para manifestar exatamente que no reino de Deus as coisas não são como no reino deste mundo. Por isso que o texto aborda aqui aqueles que são desprezíveis nesse mundo foram escolhidos para serem ricos diante de Deus. É o que Tiago diz aqui. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, aos olhos das categorias do mundo, aos olhos da forma de ver da sociedade vigente, para herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. E aí ele diz assim: mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que vocês estão agora bajulando, que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Antes que alguém fique revoltado, ou pessoas que têm a bênção de ter uma categoria social mais elevada, aqui o texto está fazendo uma situação hipotética e de clara preferência, apenas pela aparência. Aqui está mostrando situações que acontecem. Não está abordando o rico como uma figura desprezível, mas está falando de situações que acontecem na nossa sociedade. Está falando de pessoas que abastadas, que têm muito e não estão nada preocupados com pessoas que não têm. E o que é pior ainda, está falando a respeito de pessoas que não têm e dentro da própria igreja, do próprio encontro, da própria reunião, serem destratadas pelas pessoas. Quando o imperador Constantino, nos primeiros séculos da nossa era, adotou o cristianismo como religião oficial do império, o que aconteceu? Aconteceu
que, quando foi adotado o cristianismo, começou a se corromper o cristianismo na sua essência. E as pessoas e aqueles ligados ah, ao Império Romano, o que começou a acontecer nesse período? Começou a se corromper a verdadeira essência do cristianismo e do evangelho, e começaram a buscar o favor do império, e começaram a se tornar cristãos e ter costumes transformados e corrompidos por causa exatamente desta institucionalização, digamos assim, daquilo que era um movimento de fé. Talvez Constantino não tivesse ideia, não imaginasse o que poderia acontecer e quais seriam os desdobramentos. Mas o fato é que, por causa desta atitude, houve uma corrupção da sociedade, e exatamente dentro de algo que, na essência, tratava as pessoas com o amor de Deus e tratava as pessoas da forma que nos é ensinado pela palavra. Hoje parece que nós estamos vivendo em dias constantinianos. Parece que existe uma ala da igreja constantiniana, uma igreja com desejo de poder. Hoje muitos falam, como seria maravilhoso o país ser tomado pelos evangélicos ou pelos princípios cristãos, pela fé. Mas acontece que estamos vivendo, nos nossos dias, e vendo domínio, poder, e pessoas se aliando a, a se aliando, bajulando, procurando favorecimentos, procurando portas abertas com pessoas em categorias políticas ou categorias sociais mais avançadas. Hoje, será que as nossas igrejas não estão abrindo as suas portas àqueles que têm um programa de poder? Hoje, será que as nossas igrejas elas não estão se abrindo e favorecendo aquilo que a palavra de Deus diz que não deve acontecer? E não se apercebendo qual é a verdadeira tarefa da igreja? Quando a palavra de Deus fala a respeito dos pobres e que Jesus Cristo veio pregar o evangelho aos pobres, veio libertar os cativos, nós romantizamos demais o pobre na Bíblia e nós espiritualizamos o termo pobre e pobreza e achamos que quando a Bíblia se refere ao pobre, ela fala apenas ao pobre espiritual, à pessoa em pecado, mas não. Deus olha para os pobres. E quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós vemos estas palavras, mas não nos apercebemos que Jesus está exatamente falando também, bem-aventurados vocês, porque a graça de Deus chegou para todos, porque a graça de Deus chegou para os pisados, a graça de Deus chegou para os destruídos, e aqui não vai conotação nenhuma sociológica ou política, é só nós lermos com mais atenção os profetas, nós lermos com mais atenção os apóstolos, nós vermos com mais atenção a Jesus, nós vemos como Jesus agia
nós vermos Jesus dizendo que tinha compaixão porque as pessoas estavam pisadas e oprimidas como ovelhas sem pastor. O Evangelho transforma, e exatamente, ele transforma o nosso jeito de olhar para a vida e de olhar para as pessoas. O Evangelho nos leva a sermos servos, e uma vez libertados do pecado, fomos feitos servos da justiça. O Evangelho nos leva a não aceitarmos qualquer forma de opressão. O Evangelho nos leva a não aceitarmos qualquer forma de discriminação, seja ela qual for. O Evangelho nos leva a amar aos outros como Jesus amou. O Evangelho nos leva a amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O Evangelho nos leva a fazermos para os outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. O Evangelho nos leva a tratarmos os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. O Evangelho nos leva e nos coloca em posição de honra e destaque diante de Deus. Quem abomina a segregação, quem abomina a discriminação, quem abomina os relacionamentos desiguais, quem abomina a acepção de pessoas, é o Senhor Deus que não faz acepção de pessoas. Aí ele diz no final, é interessante, no final, Tiago diz assim, nós não devemos nem selecionar pessoas, como também nós não devemos ser seletivos nos ensinos de Jesus. Nós não devemos ser seletivos nos ensinos da palavra. E aí ele diz aqui que se vocês tropeçam em um dos pontos da lei, vocês tropeçam em todos. Nós não podemos selecionar. Quando a palavra de Deus nos diz que o fruto do Espírito, o fruto, não os frutos de uma forma geral, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei, ele está falando de um todo, e nós não podemos dizer agora eu vou escolher amar, eu vou ser mais benigno, eu vou cuidar mais da mansidão. Nós não podemos selecionar ensino bíblico. Nós não podemos categorizar ensinos bíblicos. Nós não podemos dar preferência a ensinos que caem suave e agradáveis ao nosso coração. Há ensinos que nos trazem desconforto. Ler a palavra de Deus muitas vezes nos traz desconforto, nos tornamos desconfortáveis com o nosso jeito de viver. E como Paulo falou, e eu gosto muito de mencionar isso sempre, o amor de Cristo nos coloca na parede, nos traz desconforto. Como podemos ser alvo do amor de Deus diante de jeito às vezes tão errado de ver a vida, de ver as pessoas, de ver o mundo? E aqui ele diz assim, que falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade, que é a lei que anteriormente diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ele diz assim: a misericórdia será
exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Aí ele diz assim: a misericórdia, ela suplanta todo e qualquer juízo e julgamento. A misericórdia, ela faz com que nós não julguemos com critérios errados. Se nós tratarmos as pessoas com misericórdia, nós não vamos errar. Mas se nós tratarmos as pessoas com julgamentos e critérios errados, aí sim nós vamos ser julgados com o mesmo juízo com que julgamos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente estar atentos a toda e qualquer forma de discriminação que, de repente, possa estar abrigada em nós e a gente não perceba. Eu mesmo, assim, quando falo e prego a palavra de Deus ultimamente, nós falávamos, existe o mundo perdido, existem aqueles que foram salvos, e muitas vezes eu não me apercebia que eu estava tratando de uma forma diferente o mundo perdido. Muitas vezes eu ficava com raiva, com indignação do mundo perdido. E eu não enxergava o mundo perdido, eu salvo pelo Evangelho, da forma como Jesus olha para o mundo perdido, com misericórdia e compaixão. Será que, às vezes, quando nós falamos do mundo perdido, nós não exercemos alguma forma de discriminação com relação aos nossos sentimentos para com aqueles que ainda não foram transformados pelo amor de Jesus? E será que o mundo perdido não tem que ser achado pelo amor e pelo perdão e pela salvação de Cristo Jesus? Que fiquem essas questões para nós meditarmos. Que nós possamos tomar cuidado de julgar as pessoas pela aparência, de julgar as pessoas pelas suas categorias, pelo que elas são, de desmerecer as pessoas por aquilo que elas não têm, tantas formas de discriminação, que nós possamos, como crentes em Jesus Cristo, prestar atenção àquilo que Deus dá muita atenção e não exercermos juízos e julgamentos errados e não favorecermos pessoas com critérios errados também. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor que nos alcançou. Ó Pai, nós queremos te agradecer pelo teu perdão, que nos perdoa de todo e qualquer erro e pecado que haja em nós. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque fomos impactados pelo amor de Cristo. Nós queremos te agradecer pelo amor manifestado de Jesus, pelos pecadores, pelos desfavorecidos. Nós queremos te agradecer porque Jesus andou nesse mundo curando os oprimidos do diabo e fazendo o bem. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu amor que faz com que o sol brilhe para justos e injustos. Que brilhe para todos, mas que dê a oportunidade que todos cheguem ao arrependimento e à transformação. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, se há alguma forma de discriminação e de acepção de pessoas em nosso coração, tem misericórdia, Senhor. Abre os nossos olhos e que as nossas igrejas, a nossa casa, a nossa vida, seja uma vida de acolhimento
e de amor. Senhor, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Estaremos aqui no próximo encontro, se Deus assim o permitir. Amém.